Vamos fazer o seguinte com relação ao vídeo. A gente ouve a Geisa e, ao final, apresenta o vídeo. O que vocês acham da ideia? Tá? Vai almoçar. Não, mas a gente... Com certeza todos vão querer ver um pouquinho em loco o que está acontecendo. Bem, bom dia a todos. É muito interessante a gente... Eu ouvi-los antes de falar, porque o trabalho do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, ele é muito complementar e ele lida também com todas essas complexidades que já foram abordadas anteriormente. O Fórum ele tem 11 anos de existência, foi criado pela Assembleia Legislativa, é um órgão da Assembleia Legislativa, e ele reúne hoje 36 entidades da sociedade civil, as federações da indústria, comércio, Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Federação do Transporte, as universidades do Estado, públicas e privadas, e o nosso desafio é trazer para o Poder Legislativo informação. Existia um diagnóstico de que as reclamações a respeito dos projetos de lei sempre chegavam no momento em que o projeto está sendo votado. E aí, naquele momento, é muito difícil você fazer uma grande alteração ou você mudar o rumo daquele projeto de lei. Ele, depois de ter tramitado por todas as comissões, ter sido discutido pelos deputados, aquele momento ali ou vai ou racha. Então, as emendas em si, você modificar ou avaliar o impacto daquele projeto de lei era muito complexo. Então, o fórum é criado, ele reúne as entidades para discutir os temas, e aí a gente percebe no dia a dia, o meu papel lá é coordenar todos esses esforços de discussão a respeito do Estado do Rio de Janeiro e dos diversos limites e territórios que existem no Estado, entender um pouco a complexidade, o papel do legislativo estadual em todo esse processo e administrar as demandas que surgem a partir da discussão entre as entidades, que é um exercício também extremamente novo, não trivial, porque você tem diversas expectativas, mas é um exercício também de buscar essas informações que estão sendo produzidas todos os dias, de diversas formas diferentes, dentro desses grupos que discutem. A maior parte deles se conhecem. Eu era sempre o elemento novo do grupo, e eles falavam assim, mas por que a gente vem para o fórum? Até criar esse espaço e falar um pouco definir um pouco qual era o papel desse espaço foi um desafio. Porque o que diferencia o fórum da Alerj, do fórum da Associação Comercial, do fórum da Firjan, do fórum, todos esses fóruns que já acontecem e discutem os temas do Estado, era justamente a possibilidade de, através das informações produzidas, influenciar a produção legislativa e colocar a economia e política juntas, falando, conversando e tentando criar um ambiente que fosse um ambiente de desenvolvimento social, econômico, ambiental, enfim. E, na prática, o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho por câmaras setoriais, que a gente foi observando também ao longo dessa trajetória que essas câmaras, quanto mais elas se integrarem, melhor. Então, a maior parte das vezes a gente acaba fazendo reuniões com várias câmaras setoriais e reunindo essas pessoas que têm a expertise, que estão na ponta, que têm as informações, trazem os estudos e podem ajudar a gente a construir, então, essa ideia de um Estado melhor. A UERJ sempre foi a nossa parceira, a gente já trabalhou em algumas iniciativas bastante interessantes e que eu acho que vão muito no caminho do que o Ricardo falou, de responder, de prover a informação de forma que ela possa ser lida, interpretada pelo gestor que está ali na ponta e tem que decidir. A gente teve uma experiência bem interessante do caderno de turismo e, em seguida, o caderno de esporte. O caderno de turismo do Estado do Rio de Janeiro foi um trabalho de levantamento de informações a respeito das vocações turísticas de cada um dos 92 municípios. Foi um trabalho do Departamento de Geografia da UERJ, o Glaucio, nosso super parceiro. E a gente tentou a integração de discutir com a Turis Rio, com o órgão de turismo do Estado do Rio de Janeiro, então, como é que a gente poderia prover mais informações e trazer informações.
A gente não conseguiu, no primeiro momento, que isso acontecesse, porque a gente também tinha que preservar a liberdade da universidade de pensar roteiros que saíssem daquele mapeamento do Ministério do Turismo, que junta municípios de acordo com vocações que eles entendem as vocações turísticas, e às vezes na prática, no dia a dia, isso muda com muita facilidade e rapidez. E a gente queria, então, essa liberdade para propor outros roteiros, outros caminhos. E logo em seguida, quando foi criada a Secretaria Estadual de Turismo, o que a gente viu foi que eles pegaram esse caderno e falaram assim, ué, está tudo escrito aqui, vamos lá trabalhar em cima dessas informações. Então, até o processo de quando as informações vão ser utilizadas, ele demanda que a gente entenda que os timings são diferentes nos diversos ambientes. A gente apresentou, então fez esse trabalho do turismo, disseminando esse caderno por todos os municípios. Quando a gente foi fazer o caderno de esportes, a gente já entendendo que a complexidade era muito grande, após o trabalho de campo feito pelos alunos do Departamento de Geografia, a gente fez uma reunião com os secretários de esportes dos municípios. E foi muito interessante, porque tinha a visão da universidade e a visão da prática do dia a dia daquele secretário. Ele falava, nossa, mas a gente tem muitas outras coisas, e aí o trabalho também desses estudantes de falar com os secretários depois deles já terem visto localmente e analisado essas informações. Então, acho que essa troca e essa união é muito, muito importante. Isso gerou um trabalho que foi feito em parceria com o SEBRAE, que foi o Lidera Rio no Esporte. A gente correu os 92 municípios, quer dizer, através das regiões, fazendo um trabalho de capacitação com os secretários municipais de esportes de todo o estado, com olho na questão do legado dos mega eventos esportivos. Para a gente ficou claro que, por exemplo, Itaperuna não tem nenhuma expectativa a respeito das Olimpíadas. E como pode, assim, num estado tão pequeno e com limites, assim, as coisas são tão próximas, eu fico pensando assim, seria impossível ter um fórum permanente de desenvolvimento e fazer o tipo de mobilização que a gente faz se a gente estivesse em Minas, por exemplo. Enfim, tinha que multiplicar a minha equipe por 10, e a gente trabalha com uma equipe bastante reduzida, mas que consegue conversar e comunicar com os municípios. Então, foi muito interessante a gente mostrar que o esporte ele tem um papel de desenvolvimento econômico e social fundamental e que precisa ser visto, que o secretário de esportes ele é um agente fundamental nesse processo, porque ele pode captar recursos e pode utilizar muito o trabalho da iniciativa privada nesse processo, utilizar as leis de incentivo, enfim, a gente também pôde se deparar com diversas iniciativas interessantíssimas nesses municípios, enfim. O que é importante nesse processo todo é justamente a visão que a Eduarda traz, que é a de gestão do conhecimento. É importante a gente ter os dados para poder tomar as melhores decisões. E, nesse ponto, a universidade é um elo fundamental do processo, porque ela tem o conhecimento. E a gente tem, do outro lado, no poder público, o papel de fazer as perguntas certas, de fazer com que as informações possam chegar da maneira mais traduzida possível, né, para a prática e para a ação, e principalmente assim, esses fóruns que são tão importantes por reunir e exercitar esse processo democrático de você, nem sempre a sua opinião, a sua visão ser, de fato, aquela que vai mudar a realidade, mas ela, em conjunto com outras, pode sim fazer a diferença. A gente precisa cada vez mais criar esses hubs, né, esses pontos de encontro, de não competição, de redes colaborativas. Toda a discussão da sustentabilidade, das startups, da inovação, ela sempre traz muito esse processo de que é importante a gente botar as informações e utilizá-las da melhor forma, extrair delas o que elas têm de melhor, que é justamente possibilitar que a gente tome a melhor decisão. Mas a gente vê que, na realidade, a gente luta o tempo todo com estruturas que dizem exatamente o contrário. Então, acho que é fundamental acho que o título desse seminário ele chama por uma
possibilidade fundamental, né? E aí é lógico que o sentido da geotecnia é completamente diferente do que eu traduzo, enfim, mas você poder ser preciso na sua atividade e tendo essa informação, poder atuar da melhor forma é tão necessário, né, e fundamental, ainda mais nesse momento em que você vê durante 20 anos a renda da população aumentando, ela tendo capacidade de consumir e aí ser, porque a gente está no mundo capitalista que define, as pessoas se definem pelo que elas consomem, pelo que elas usam, e aí elas começam a olhar para o poder público e falar, ué, mas eu estou pagando e não estou tendo nada de volta, como é que é isso? Né? E essa revolta vem muito desse sentido, de que a gente não consegue, do outro lado, por conta das diversas estruturas burocráticas que foram criadas, dar essa resposta à população e ter essa agilidade que as marcas, por exemplo, têm de mostrar que elas se encaixam num determinado caminho e elas podem fazer você ser alguma coisa. Então, a gente está, enfim, num caminho bastante importante de uma mudança, de uma transformação, e vocês podem ter certeza que o que a gente está trabalhando aqui é uma ponta. Assim. Quando a gente fala de sustentabilidade, tenta traduzir isso e trazer para o dia a dia, meu Deus, é muito complicado, mas muda. Esses processos são lentos, graduais, mas eles têm o poder de trazer resultados muito rápidos na medida que esses encontros acontecem e que a gente consegue chegar ao coração das instituições, das pessoas que estão atuando e que tem a melhor das intenções, a gente tem que juntar essas cabeças aí e fazer com que elas produzam. Fazer com que as pessoas, né, com que a sociedade se sinta partícipe não só recebendo o que está sendo produzido pelo poder público, mas também orientando esse poder para que ele possa prestar o melhor serviço possível. Outro dia a gente fez um debate na Câmara de Educação, lá do Fórum, a respeito do legado dos mega-eventos, olhando para a questão do voluntariado. E aí, uma das perguntas que surgiu para a equipe de voluntariado do Comitê Rio 2016 foi, mas o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer? E aí eu falei, olha, desculpa, mas a gente devia perguntar como é que a gente, enquanto instituição aqui, pode participar desse processo. E não ficar esperando que o resultado venha e que a gente possa falar, que resultado horrível, não aconteceu como eles estavam prometendo, etc. e tal. Entender esse poder que o cidadão tem e que ele já está começando a manifestar de forma diferente, mas é preciso também traduzir e começar a direcionar para que daí venham frutos e não só problemas. Enfim. Então, eu queria agradecer ao Rui, né, que é nosso parceiro também desde do início no Fórum, na Câmara de Serviços Públicos, que depois mudou de nome para Câmara de Gestão e Políticas Públicas, e que a gente trabalha muito fortemente o tema metropolitano, em que nós falamos o tempo todo na necessidade da retomada do planejamento. E agradecer também ao Ricardo, que desde o início entendeu o papel do fórum e pôde dar o suporte e o papel da UERJ no fórum, né, trazendo o que o que tem de melhor aqui para prestar um serviço à população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, agradecendo imensamente a participação do magnífico reitor, eu sei o quão difícil é conseguir um buraco na agenda, como a gente diz, né? E em especial pelo muito que o reitor tem apoiado o trabalho do Sistema LabGIS, ele é um dos mais próximos parceiros do nosso trabalho na universidade e muito do que a gente conseguiu desenvolver e caminhar foi graças à sensibilidade dele que tem atendido a tudo quanto nós temos demandado da instituição. Nesse momento, antes de nós passarmos à exibição do vídeo e a abertura para a apresentação de perguntas das pessoas que estão presentes aqui
na capela e os muitos que estão participando por intermédio da web, né, eu queria convidar a se sentar aqui na mesa o professor José Augusto Sapienza, que se não é o único responsável, é certamente o principal responsável pelo sucesso do LabGIS, sistema LabGIS, ao longo desses anos. Então, nós vamos passar o vídeo, em seguida o José Augusto vai mediar as perguntas, né, alternando perguntas do público aqui presente com perguntas que são formuladas por intermédio da internet. Por favor, a exibição do vídeo. Eu sou nascido e criado aqui, eu amo esse lugar. As minhas raízes estão aqui. Eu amo essa comunidade. Eu não troco essa comunidade por nenhuma aqui no Rio de Janeiro. Empresa bacana, quando ele chegou na nossa comunidade, ele veio quebrando um pouco aquela burocracia. Foi um projeto trazido pela prefeitura, conseguiu, na verdade, legalizar todos os comerciantes da comunidade em todas as áreas. Hoje já sou microempresa, o Bar do Davi vem ganhando reconhecimento, vem crescendo, vem gerando emprego dentro da própria comunidade. Então, realmente estou muito feliz com esse projeto, com tudo que vem acontecendo comigo e vou me organizar para que eu possa melhorar cada vez mais. Faço parte do programa UPP Social e participei do processo de mapeamento de logradouros aqui da comunidade. Sempre foi vista a comunidade como algo diferente da cidade. Parecia que num ponto que terminava, né? A rua vinha até aqui e a partir do momento que chega na comunidade não existe mais. Mas o seu endereço é algo tão importante. A cidade não tem essa distinção de comunidade, asfalto, morro. Tudo é cidade, é uma coisa só. E integrar isso no mapa comprova isso. O MRP, Mapa Rápido Participativo, foi encampado pelo programa UPP Social, onde nós apontamos a questão da água, do esgoto, se existe gari comunitário, se é o gari da Conlurb que recolhe. O novo programa, que é o Morar Carioca 2, ele vai beneficiar exatamente essas áreas que foram apontadas nos mapas. A gente fez contato com as pessoas da UPP Social, a gente começou uma parceria e agora o projeto Troca-Troca ele vem para os espaços pacificados. Você leva um livro que você tenha lido em bom estado, você deixa o seu livro e você vai escolher o livro que você quer e leva aquele que você escolheu para sua casa. O projeto Agentes da Transformação ele tem como objetivo fazer uma pesquisa com o mesmo teor do censo, mas com a juventude local. Jovens da Cidade de Deus foram recrutados e aplicaram essa pesquisa com os jovens locais. E a gestão foi feita através da UPP Social. Esses dados serão analisados pelas secretarias e futuramente se transformarão em políticas públicas para a juventude. Com 1 ano de idade vim para a Rocinha. Fui colocado em vários projetos sociais e um desses me pegou para trabalhar. A importância de um projeto social em comunidade nem se fala, porque realmente ajuda, eu sou prova viva disso. Essa quadra aqui onde a gente está hoje era menor, um piso difícil de trabalhar, veio o governo do estado e a UPP Social da Rocinha para fazer esse equipamento novo que hoje a gente está trabalhando nele, no mini ginásio. A reciclação é uma ideia de preservação do meio ambiente. Então o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de educação e operação. Os resultados têm sido maravilhosos. Nosso interesse não é bem limpar só a comunidade. É questão de conscientizar o morador que o nosso lixo é muito rico. Depois do reciclação, esse morador começou a ter mais consciência, a ser mais participativo. Passinho é uma das muitas coreografias criadas pelo funk. Ela dialoga com uma série de outras coreografias a que o moleque da favela teve acesso por intermédio da Lan House. A Batalha do Passinho mobilizou números muito impressionantes.
e teve, acima de tudo, a grande final. E teve um público de 50 mil pessoas. A Batalha do Passinho ela foi acolhida desde o primeiro momento pelo Instituto Pereira Passos. Teve todo um trabalho de sinergia entre o que a gente estava fazendo e o que a UPP Social estava fazendo ali. Antes o que era 0%, hoje está 100%. Só tenho a agradecer ao PP Social e eu acho que eu tenho cumprido a minha missão aqui no Rio. Eu encontrei o meu caminho. Está se iniciando, mas com certeza já deu certo. A gente trabalha muito em parcerias, né? Então, a parte dos logradouros, de colocar as favelas no mapa da cidade. Então, o mapeamento dos logradouros já tem na nossa base interna da prefeitura. Então, essa é a função pública básica, né? Aí a parte agora do MRP, são informações para a gente conseguir estabelecer metas e avaliar essas metas junto com as secretarias que prestam um serviço, né? Então, tem toda uma agenda de articulação, às vezes a iniciativa vem da secretaria, de educação, de cultura, enfim. E a gente também articula o setor privado para captar recursos. Então, cada vez mais os institutos, assim, projeto Travessia, a reforma das quadras, a gente reformou 200 quadras nas favelas que a gente mapeou quais eram necessárias. Lá eles tinham um projeto com o BNDES, tinha que ter uma contrapartida social, aí a gente estruturou esse projeto. O projeto que mostrou da TIM, de agentes de transformação, é justamente um censo da juventude. A gente treinou os moradores para fazer pesquisa domiciliar com os outros jovens, para a gente endereçar essa questão dos nenéns que não trabalham, não estudam, e que, assim, do ponto de vista de prevenção, é muito importante a gente incluí-los de alguma forma. Então, hoje de tarde, a gente tem uma apresentação lá na prefeitura para todas as secretarias que têm alguma atuação junto aos jovens nas comunidades, para ver o que a gente pode fazer em termos de política pública. A gente conversa, apresenta esses dados na semana que vem para os nossos parceiros, do Sistema S, por exemplo, que gera capacitação também, a Secretaria Estadual de Cultura, a gente ajuda no Favela Criativo. Então, essas articulações são muito importantes para a gente, né, somar aí as forças e integrar as ações. Só explicando um pouquinho, assim, do vídeo. Obrigado. Bom, agradeço bastante a participação do IPP, não só na co-realização do evento, mas na presença da sua presidente e do nosso antigo parceiro, o Aroeira. E eu pediria agora ao José Augusto que passasse, então, a conduzir o processo de apresentação das perguntas